Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, estar de volta aqui. Eu queria saber, cadê os alunos da escola que estão aqui hoje à noite? Levanta a mão. Muito bom, né? Muito bom encontrar vocês aí. Eu sempre fico feliz de encontrar os alunos fora do ambiente da escola. E eu quero também fazer um convite especial para você terça-feira agora. Eu não sei ao certo como o Espírito Santo vai fazer no nosso meio, mas terça-feira agora, eu tenho certeza, o Espírito Santo tem falado comigo sobre algo poderoso que Ele quer fazer no nosso meio. Então eu quero convidar você para terça-feira agora estar aqui com a gente. E também vai ser como se fosse uma avaliação final dos alunos da escola, certo? Então é importante que você venha, traga os doentes, traga os seus amigos, traga as pessoas. Nós vamos orar por curas, eu acredito em curas acontecendo, palavras de conhecimento, palavras proféticas. Então terça-feira eu espero você aqui para a gente testar os alunos da escola, você junto comigo, tá bem? Mas é muito bom poder estar aqui com vocês. Como o pastor falou, eu trouxe uma pequena livraria ali, está ali fora, no final você pode encontrar alguns livros que vão te edificar. E também, se você já quiser dar um presente para o pastor, você pode comprar um livro ali para ele também, tá? Mas vira para a pessoa que está do seu lado e diz o seguinte: Jesus vai acabar com você hoje. Amém? Quantos querem isso? Amém, amém. Tem gente que fica meio em dúvida, né? Quando eu faço essa pergunta nos lugares que eu vou falar, será? Mas fique tranquilo, quando Jesus vem e acaba com a gente é bom, não é ruim. Abre sua Bíblia comigo, no texto de Lucas. Lucas capítulo 19. Existem empreendedores no nosso meio hoje aqui? Levanta a mão. Bem alto para eu saber. Certo. É engraçado, pastor, que na escola uma vez eu senti isso também aqui na Central, mas eu sinto o Espírito Santo liberando uma graça específica no ano que vem para pequenos empreendedores e empreendedores, certo? E é engraçado porque essa palavra graça significa favor e merecido. Então, não tem a ver com as habilidades de vocês, certo? Tem a ver com Deus, é provedor, Deus Ele quer fazer, e é o chamado de Deus para vocês, certo? Então, fiquem firmes nisso e eu tenho certeza que vai ser incrível o ano de 2019 para vocês, amém? Lucas capítulo 19, eu quero falar sobre salvação com você hoje. Pode parecer esquisito, mas você vai me entender. Lucas 19, versículo 10, diz o seguinte: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido, amém? Eu não sei quantas vezes você já parou para meditar nesse texto, ou para ouvir sobre esse texto, ou quantas vezes você já escutou alguém pregando em cima desse texto, mas por muito tempo da minha vida eu escutei pessoas falando sobre esse texto no sentido de apenas ir atrás daqueles que têm as suas almas perdidas, aqueles que ainda não têm uma salvação celestial, aqueles que não têm certeza ainda, se morrerem agora, vão para o céu. Por muito tempo da minha vida eu escutei sobre textos assim, pessoas pregando a respeito disso, mas algo interessante que a Bíblia nos mostra é que no versículo 19, quando Jesus diz que o Filho do Homem veio para salvar e buscar aquilo que se havia perdido, Jesus não é específico sobre o que Ele está falando. Eu acredito que a igreja por muito tempo errou acreditando que Jesus aqui fala apenas da nossa alma, quando na realidade a Bíblia diz que nós fomos criados corpo, mente e espírito. Eu acredito muito que Deus, como um Pai tão bom, sendo um Pai tão bom, quando a Bíblia o compara como um Pai celestial, um nível que eu e você nunca vamos chegar, eu acredito muito que Deus, sendo um Pai tão bom, que enviou Jesus para salvar todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna, olhando para nós, feitos, criados, corpo, mente e espírito, eu acredito que Deus ele não se interessaria apenas com eu e você passando a eternidade no céu, sem permitir com que outra coisa aconteça conosco aqui. E na realidade, na minha opinião, toda a história de Jesus se resume a isso. Onde Jesus diz, por exemplo, que seja feito na terra como é no céu. Ou é chegado o reino dos céus. Já ouviu sobre isso alguma vez? Está comigo aí ou está dormindo? Cutuca quem está do seu lado e falou, não dorme. Presta atenção. Se a pessoa do seu lado dormir, belisca ela para mim, por favor. Tá bom? Pode falar para ela, presta atenção no sotaque desse menino esquisito. Pode dar risada, não tem problema. Eu rido de vocês também, eu falo isso sempre. Mas eu acredito que Jesus ele veio para salvar muito mais do que somente a nossa alma. Se eu e você formos criados corpo, mente e espírito. Gênesis capítulo 1, versículo 17, se eu não me engano. Provavelmente eu estou enganado, pastor. Você é melhor do que eu nessas coisas.
Mas Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai dizer para nós sobre o projeto de Deus para a humanidade, quando a humanidade foi criada, onde a Bíblia diz que Deus ordenou ao homem, a Adão e Eva, dizendo o seguinte, falou, sejam frutíferos, multipliquem-se, encham a terra e dominem sobre a terra, sujeitem a terra. Eu amo esse texto porque ele revela para nós o projeto original de Deus para toda a humanidade. Quando Deus criou a humanidade no princípio, o projeto para todos nós era ser frutífero, multiplicar, encher a terra e sujeitar a terra. Na escola eu falo bastante isso com os alunos, eu paro para pensar às vezes no que isso quer dizer, e escutei muita gente falando sobre isso, e algo que eu chego à conclusão é que Deus está ordenando que a humanidade seja produtiva naquilo que Ele faça, quando Ele diz sejam frutíferos, multipliquem, passem para frente aquilo que vocês têm, aquilo que vocês aprenderam. Imagina só você viver em um mundo onde todas as pessoas que existem no mundo, elas vivem debaixo do governo de Deus e conhecem o amor de Deus, e amam a Deus por escolha própria, por vontade própria, e amam o seu próximo como a si mesmo. Imagina só você viver em um mundo onde não existe ódio, onde não existe medo, onde não existe miséria nem doença. Quando Deus está dizendo para Adão e Eva se multiplicarem, Ele basicamente está dizendo para eles que o governo de Deus sobre a humanidade iria se multiplicar também com a multiplicação deles. Imagina só, você nunca mais discutir com ninguém, ou ninguém nunca mais discutir com você. Que bênção que seria isso na época de política no Brasil, não é verdade? Ninguém ia discutir com ninguém, todo mundo ia ser amigo de todo mundo ia ser feliz, todo mundo ia se amar, ia se respeitar. Imagina só você viver em um mundo como esse. Deus ele ainda continua e Ele diz, encham a terra, mostrando para nós que no princípio o foco de Deus não era somente atingir o Éden, mas atingir toda a terra. Eu não sou muito bom em cronologia bíblica, mas eu entendo que no ponto em que Deus criou Adão e Eva, eu acredito muito que Satanás e seus demônios já tinham se revoltado no céu e já tinham caído na terra. Tanto que Gênesis capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz para nós que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Já havia trevas ao redor do mundo, certo? Mas dentro do Éden existe um governo perfeito de Deus, algo incrível acontecendo, o mesmo ambiente que existe no céu acontecendo na terra. Algo incrível está acontecendo ali dentro. E a ordenança de Deus para Adão e Eva falou, sejam produtivos no cuidado do Éden, multipliquem-se, gerem pessoas que vão gerar mais pessoas, que vão gerar mais pessoas, que vão gerar mais pessoas, que vão continuar vivendo desse governo. Mas a terceira ordenança de Deus para a humanidade é encham a terra. A gente percebe que Deus não queria se limitar somente ao Éden, mas Ele queria governar a terra toda, que aquilo que estava acontecendo no Éden governaria a terra toda. E aí é o que eu digo para você, imagina só você viver em um mundo que é totalmente governado por Deus, onde todas as pessoas são sujeitas ao governo de Deus. Imagina só que incrível seria um mundo desse. E a última ordenança para nós, eu acredito que é o estilo de vida que hoje nós levamos e até o que nós ensinamos na escola e o que Jesus mostrou para nós, onde Ele diz, sujeitem a terra, a última ordenança de Deus para a humanidade. Sujeitar é um termo militar que significa dominar algo por uma força maior. Por que você acha que Deus pede para Adão e Eva sujeitarem a terra? Dominar a terra por uma força maior. Quando os descendentes de Adão e Eva fossem encher a terra, por que a ordenança de Deus é que eles dominem aquilo que está acontecendo lá fora por alguma coisa maior, por uma força maior? Porque provavelmente existe caos acontecendo fora do Éden, existem doenças fora do Éden, existem desastres naturais que afetam o mundo fora do Éden. Deus está basicamente dizendo para Adão e Eva o seguinte, falou, a sua descendência vai sair do Éden uma hora e eles vão se encontrar com coisas ruins, mas vocês vão dominar essas coisas por uma força maior. Satanás e seus demônios já correm pela terra ao redor do Éden, naquela época. Deus está dizendo, falou, vocês vão acabar com o domínio do inferno por uma força maior. Eu amo o texto que diz que nós lemos, Jesus dizendo, falou, o Filho do Homem veio para salvar aquilo que foi perdido. Para pensar na tamanha autoridade que Deus deu para a humanidade no princípio, dominar sobre tudo, toda a criação, tudo que existe. Eu acredito muito que no princípio a humanidade não seria dominada, por exemplo, por desastres naturais, mas a humanidade dominaria os desastres naturais. Imagina só o desastre que aconteceu há uns anos atrás aqui nessa região da Serra, o maior desastre natural do Brasil. Imagina só, se ao invés do desastre ter dominado essa região serrana, os cristãos dessa região tivessem dominado sobre o desastre.
Jesus, ele demonstra isso para nós um dia, quando ele está num barco e uma tempestade vem sobre o barco e todo mundo está achando que vai morrer na tempestade. É uma tempestade muito pesada que está acontecendo ali no meio. Jesus vai para a ponta do barco, faz aquela cena bonita do filme, né? Abre os braços e falou, parou a festa. Essa é a minha versão, tá, da Bíblia, não a sua. Mas Jesus domina sobre o desastre natural. Onde o desastre natural não domina Jesus, Jesus está trazendo de volta o projeto original de Deus para a humanidade. Dominem sobre a terra. Imagina só, um dia onde nenhuma doença mais dominaria sobre a humanidade, mas a humanidade dominaria sobre todas as doenças. Eu estudei a história de um homem chamado John Lake. Alguém já ouviu falar sobre ele? Os alunos da escola já. John Lake foi um homem que nunca ficou doente na vida dele depois que se entregou a Jesus. Na realidade, por causa de John Lake, em 5 anos de ministério, mais de 100 mil pessoas foram curadas através das mãos dele, através das orações dele. Imagina só, eu nem sei o que é isso de gente. Eu venho de uma cidade de 32 mil habitantes. Né? 100 mil pessoas é muita gente, cara, em 5 anos de ministério. Teve um dia que deu um surto de uma doença que estava matando muita gente no lugar onde John Lake estava. E John Lake estava lidando com isso. Ele orava por alguns enfermos, eles eram curados. Outros morriam, ele orava e voltavam à vida. Outros só morriam mesmo e ele enterrava as pessoas. Mas os médicos começaram a se perguntar, falou, como é que esse cara não morreu? Por que ele não morre? O que está acontecendo com esse cara, que ele não está morto ainda? E foram falar com ele e perguntaram, falou, John, por que você não morreu ainda, cara? Você não usa proteção para lidar com a doença, você não se cuida, como é que você não morre? John Lake sorriu para eles e disse o seguinte, falou, a presença de Deus em mim é tão forte, e a minha intimidade com Deus é tão grande, que qualquer bactéria desse mundo que tocar o meu corpo vai morrer. Os médicos deram risada de John Lake. Eles estavam num necrotério, foi onde eles chamaram John para conversar, e tinha um cadáver de uma pessoa que tinha morrido da doença. O John olhou para os médicos, olhou para o cadáver e falou, tira a espuma do pulmão do cadáver que matou ele e passa nas minhas mãos. Os médicos tomaram um susto, pararam de rir, olharam para ele e falaram, cara, se a gente fizer isso, você vai morrer. A partir disso não tem mais o que fazer, mesmo que a sua imunidade seja muito alta, não tem mais o que fazer se a gente passar a espuma. E John Lake deu risada, olhou para eles e falou, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Os médicos passaram a espuma na mão de John Lake, foram olhar no microscópio, e quando eles olharam, eles tiveram a surpresa de perceber que as bactérias, aquilo que causava a doença, aquilo que trazia a morte, em contato com a pele de John Lake, estava desaparecendo. John Lake nunca ficou doente porque acreditou naquilo que Jesus disse em Marcos 16, onde Jesus disse, falou, vocês porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas Jesus, nesse mesmo texto, diz o seguinte, que nós pegaríamos em cobras e escorpiões e beberíamos coisas mortíferas e isso não faria mal algum. Jesus basicamente liberou graça o suficiente para que eu e você lidássemos com coisas que são naturalmente ruins, sem que eu e você fôssemos afetados por ela. John Lake foi um homem que acreditou nisso. E a partir do momento em que aceitou Jesus no seu coração, nunca mais ficou doente. E nunca se encontrou com uma doença que não teve cura. Imagina só, um estilo de vida como esse. No princípio, quando Deus criou a humanidade, esse era o estilo de vida de Adão e Eva, dentro do Éden, sem doenças. Imagina viver em um mundo onde não existe miséria. Por exemplo, Jesus na oração do Pai Nosso, Ele ensina a gente a orar, livra-nos do mal. Estudando, eu nunca fui bom de grego e hebraico, pastor. Na faculdade, estudando, eu não era o melhor, mas algo que eu gosto desse texto é que essa palavra mal, do original, ela quer dizer basicamente 3 coisas. Maldição do pecado, maldição da doença e maldição da miséria, maldição da pobreza. Quando Jesus está dizendo, livra-nos do mal, Ele basicamente está dizendo para nós, livra-nos da maldição do pecado. Livra-nos da maldição da doença e livra-nos da maldição da pobreza, da miséria. Prosperidade é algo que vem do reino do céu, certo? Nem sempre prosperidade significa ter muito dinheiro. Prosperidade significa que Deus é o nosso provedor e Ele nos provê em tudo, sem que haja falta de nada, certo? Mas olha para o mundo ao nosso redor, quanta miséria a gente não tem, não é? Quanta gente passando por situações difíceis, a fome, a miséria é tanta em alguns lugares do mundo que pessoas morrem de fome. A gente não precisa andar muito hoje no Brasil para encontrar lugares assim, não é? No plano original de Deus para a humanidade, isso não afetaria a humanidade afetaria isso. Um dia Jesus estava no meio da multidão que estava com fome. O que Jesus fez? Multiplicou comida, meu amigo.
não é? 5 pães e 2 peixes alimentaram milhares de pessoas. Jesus trazendo de volta o propósito original da humanidade. Imagina só levar um estilo de vida onde o mundo e a criação não dominam sobre a gente, mas onde eu e você dominamos sobre tudo que foi criado. Salmos, a Bíblia diz para nós que o governo dos céus é de Deus, mas o governo da terra, Deus deu aos homens como presente. Vira para quem está do seu lado e diz o seguinte: você nasceu para governar essa terra, como filho de um rei, filha de um rei. Exerceu o governo de Deus sobre toda a terra. A história de Jesus é basicamente Jesus trazendo tudo isso de volta para nós. Que seja feito na terra como é no céu. Livra-nos do mal. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu e obras ainda maiores. Imagina só, eu e você vivendo um estilo de vida como esse, onde não existe nada que pode dar errado. Eu tenho um amigo que ele acreditou tanto nesse texto, ele é mais maluco que eu. Ele acreditou tanto nesse texto, eu contei essa história na escola também, eles deram risada, provavelmente você vai dar também. Assim eu espero, tá? Já cutuca quem está do seu lado e fala: dê risada, por favor. Ele acreditou tanto nesse texto que, logo em seguida desse versículo, a Bíblia diz que nós dominaríamos sobre os animais. E um dia a mãe dele reclamou com ele, dizendo o seguinte: falou, não aguento mais, tem tanta formiga entrando na minha cozinha que eu não sei mais o que fazer, eu passo veneno, não resolve. Ele olhou para a mãe dele e falou: mãe, fica tranquilo, eu vou resolver o problema. A mãe dele não entendeu nada, achou que ele ia comprar um veneno, e daí disse que um dia ele foi à noite na cozinha, entrou na cozinha, as formigas estavam andando em uma parte da cozinha, ele chegou, parou, olhou para as formigas e falou: seguinte, vocês nunca mais vão entrar na cozinha da minha mãe, eu estou ordenando. 2 dias depois a mãe dele veio falar com ele, falou: você viu o que aconteceu? As formigas não estão mais entrando na nossa cozinha. Falou: mãe, eu falei que eu ia resolver o problema. Tem horas que, eu não sei, eu acho importante andar com gente que é um pouco mais maluca que a gente, para a gente poder ter fé em algumas coisas também, né? Mas ele somente acreditou naquilo que era o projeto original de Deus para a humanidade, onde a criação não domina a humanidade, o homem e a mulher dominam sobre a criação. É loucura. Eu tenho uns amigos de Pada, que ensinando eles sobre curas, essa questão de dominar sobre doenças e tudo mais, um dia eles foram jogar basquete numa escola, e chegou um menino com uma tala no braço, ele estava com o braço quebrado. E aí eles olharam para o menino estava sentado na arquibancada, olhando ele jogar, e falou: você não quer jogar com a gente? Ele só levantou o gesso assim, e falou: vocês são malucos, né? E daí eles chegaram, eram em 5 meninos que chegaram para falar com ele, fora os outros que estavam jogando ali. E daí eles foram bem direto ao assunto, falou: cara, seguinte, a gente está aprendendo que Deus quer que a gente domine sobre a criação, certo? Seu corpo é algo criado, mas Jesus disse que não existem doenças no reino do céu, que seja feito na terra como é no céu. Eu acredito que se a gente orar por você agora, seu osso vai voltar para o lugar. E eu não sei, o menino era mais maluco que eles e acreditou e falou: vamos embora. Ele nunca tinha ido na igreja, o menino, né? Só deixou eles orarem. E aí no final da oração, por isso que eu falo que eles são mais loucos que eu, porque no final da oração, eles viraram para esse menino e falaram: tira a sua tala agora, cara, que seu braço está no lugar. E por isso que eu falo também que o menino era mais maluco que eles. Que um menino que nunca foi na igreja, não ouvia nada sobre isso, ele falou: tá bom, tirou a tala dele fora. E quando ele tirou a tala, o osso dele, o braço dele estava no lugar. O que eles fizeram depois disso? Agradecer a Deus e foram jogar basquete. Esse é o projeto original de Deus para a humanidade. Jesus só veio para trazer isso de volta. Imagina só você carregar algo tão poderoso dentro de você, a ponto de simplesmente por entrar dentro de um lugar onde as coisas estão acontecendo são erradas, somente porque você está ali dentro, tudo que está acontecendo de errado deixa de existir, porque você carrega algo mais forte, algo mais poderoso, a ordenança de Deus, sujeitar a terra, dominar por uma força maior aquilo que está acontecendo. Jesus demonstrou isso várias vezes para nós. O que eu amo na Bíblia é que toda a Bíblia está conectada, certo? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está mostrando para nós uma coisa só, contando uma história só. Jesus, o tempo todo, a Bíblia está falando sobre Jesus, do que Ele faria, o que Ele fez e o que Ele fará. Eu amo isso. Eu amo como tudo isso está conectado, mas eu amo também quando Jesus disse que Ele veio para salvar aquilo que foi perdido. Porque Deus deu autoridade ao homem
no Éden para dominar sobre tudo que existe. Mas a realidade é que com o passar das eras, não foi muito bem essa história que aconteceu, não é? Parece que todo mundo se voltou contra a humanidade. Tudo que existe parece que se volta contra a humanidade, não é verdade? Tudo isso aconteceu por causa de um pequeno deslize de Adão e Eva, onde Satanás no Éden convence Adão e Eva a fazerem aquilo que ele falou. E por causa de uma pequena obediência a Satanás, toda a humanidade perdeu a autoridade que era direito deles. Algo que eu escutei em alguns lugares que eu fui é o seguinte, falou: Satanás gosta de roubar nossa autoridade. E eu não acredito nisso, eu não acho possível você roubar a autoridade. Você recebe a autoridade de quem tem, é impossível roubar. Não sei, pensa no seu trabalho, por exemplo. Você consegue roubar a autoridade do seu chefe no seu trabalho? Mas nem a pau, não é verdade? Só se, sei lá, se ele te der isso aí, falou: estou saindo fora, fica aí no meu lugar. Satanás, ele não rouba a autoridade. Satanás recebe a autoridade daquele que tem. Deus deu autoridade ao homem, à humanidade, sobre tudo que existe. Mas Romanos capítulo 6, versículo 16, Paulo diz para nós o seguinte: vocês não sabem que vocês se tornam servos daquilo que vocês obedecem? Ou do pecado para a morte, ou da justiça para a vida. Paulo está basicamente dizendo que nós somos servos daquilo que nós obedecemos. E é impossível que um servo tenha mais autoridade do que o seu senhor. Por causa de uma pequena obediência a Satanás, toda a humanidade perdeu a autoridade que tinha sobre o mundo. Entregou para Satanás. Adão e Eva entregaram toda essa autoridade para dominar sobre tudo a Satanás. E a partir daí, meus amigos, os problemas começaram para a gente. Doenças atingiram a humanidade. Miséria atingiu a humanidade, a maldição do pecado atingiu a humanidade, por conta de uma pequena obediência. Mas é por causa disso que eu amo o texto que nós lemos, que o Filho do Homem veio para salvar aquilo que se havia perdido. O que é que foi perdido no Éden? Não foi somente a nossa salvação, a salvação da nossa alma, mas foi o direito de dominar sobre a criação, exercer o governo de Deus em tudo. E Jesus vem trazendo isso de volta, onde a primeira mensagem de Jesus é basicamente o seguinte, falou: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Aquilo que existia no princípio, voltou, meus amigos. E Jesus está basicamente, essa palavra arrependam-se significa mudem a maneira de pensar. Aquilo que Romanos diz para nós, falou: renovem a vossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus está dizendo o seguinte, falou: eu cheguei trazendo o reino dos céus, mas se vocês não mudarem a maneira de pensar, vocês não vão experimentar isso. O reino já está entre nós. Os discípulos, às vezes, eles tinham esse questionamento, falou: quando é que vai vir? Quando é que vai acontecer? Falou: será que agora vai dar certo? Será que agora vai acontecer? Quando Jesus está o tempo todo falando: já está aqui no nosso meio. Já está aqui, eu vivo essas coisas, vocês vão viver isso tudo também. Porque o Filho do Homem veio para salvar aquilo que se havia perdido. Jesus disse que seja feito na terra como é no céu. Imagina só, você chegar no céu e encontrar alguém, não sei, com tuberculose no céu, tossindo sangue, falar: isso aí, conseguimos. Ou com câncer, ou que não anda, que não tem uma perna. Quem que tem doenças aqui hoje? Eu acredito que Deus vai curar pessoas enfermas hoje aqui também, certo? Imagina só você ir para o céu com essa sua doença, ou com essa dor sua, passar a eternidade toda sentindo essa dor que você tem. Quem ia ficar feliz com isso? Pelo menos nós estamos no céu. Tem gente que se conforma, né? Jesus disse que seja feito na terra como é no céu. No céu não existem dores ou doenças. Já parou para pensar nisso? Jesus está trazendo de volta aquilo que era normal no princípio, o projeto original de Deus para a humanidade. E o mais incrível de tudo isso, meu amigo, é que Deus, em momento algum, de Gênesis a Apocalipse, Ele muda o projeto original da humanidade. Mesmo que Adão e Eva, toda a humanidade, tenham perdido toda a autoridade sobre tudo que existe, Deus nunca mudou o projeto original da humanidade. Em momento algum Deus falou: tá bom, vocês pisaram na bola, nós vamos fazer diferente agora. Vocês não vão mais viver desse jeito, agora vocês se virem aí desse jeito e até que a morte separe, vai ser assim. Em momento algum Deus muda isso que Ele falou, no princípio eu criei vocês para fazer isso aqui, mas agora vocês vão fazer isso aqui, vai ser diferente. Deus não muda isso. Em momento algum, de Gênesis a Apocalipse, o projeto original para a humanidade continua sendo o mesmo. Constantemente eu lido com jovens que têm uma dificuldade, uma crise dentro deles, que eles dizem o seguinte, por que eu existo? Por que eu nasci?
Qual que é o meu chamado em Cristo? Eu acredito que todos nós temos um chamado em Cristo, para impactar todas as áreas da sociedade. Mas constantemente eu lido com jovens com isso, com essa crise, falo, qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Qual que é o plano de Deus para a minha vida? Qual que é o projeto de Deus para a minha vida? Algo que Jesus disse é que conhecer a verdade liberta. Satanás engana jovens, engana pessoas ao longo das gerações, dizendo para elas que independência financeira traz liberdade, sair de casa traz liberdade, entrar numa faculdade vai fazer com que você tenha mais liberdade. Cada vez que você fica mais velho, mais liberdade você pode ter. Mas a gente sabe que isso não é verdade, não é? Quanto mais velho a gente fica, mais responsabilidade a gente tem que ter, não é? Quando você recebe seu salário, parece que em um mês você precisa já do triplo do seu salário, aquilo que você nem recebia antes, né? É conta para pagar, é coisa para acertar. Você sai de casa, você tem que ser responsável em algumas coisas. Eu tenho um amigo, né, que mora em Itaipava, eu não vou citar nomes porque alguns de vocês conhecem eles, é 2 na verdade, e agora eles estão morando sozinhos, e a geladeira deles é uma loucura, cara. Tem dia que eu vou lá na casa deles e, não sei, tem um cheiro de bicho morto dentro daquela geladeira. Esses dias eles me contaram o seguinte, falou, a gente resolveu fazer um frango empanado. Eu não sei quanto de frango eles compraram, mas eu sei que eles empanaram tudo no ovo, num dia só. Eu falei, ei, vocês comeram tudo? Ele falou, não, a gente não comeu nem metade. Eu falei, o que vocês fizeram com o resto? Ele falou, o resto a gente deixou na geladeira durante 2 semanas. E daí, eu falei, e aí? Falou, um deles virou para mim e falou, eu acho que deve estar bom ainda. Eu perguntei isso para ele, falou, meu amigo, você acredita que Jesus liberou graça suficiente para que a gente lide com coisas ruins sem ser afetados por ela? Ele falou, acredito. Ele falou, então tudo bem, então se possível só joga fora depois, mas de resto está tudo certo. Mas algo que a gente entende é que quanto mais aquilo que parecia trazer liberdade para nós vem, mais responsabilidade a gente precisa ter em algumas coisas, e a mentira de Satanás vem à tona. Falou, se você fizer isso aqui, você vai ser livre, se você sair de casa, você vai ser livre. Se você tiver independência financeira, você vai ser livre. Se você for para a faculdade, você vai ser livre. E Jesus, ele desmascara isso, dizendo para nós que a verdadeira liberdade só vem para aqueles que conhecem a verdade. Quantas pessoas hoje não precisam de liberdade emocional, por exemplo? Não é? São escravas das suas emoções. São escravas das suas finanças. São escravas de tudo que existe, do seu tempo. Jesus disse que a verdadeira liberdade vem para aqueles que conhecem a verdade. E é engraçado porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu acredito que quanto mais nós abraçamos a verdade que Jesus nos revelou, mais liberdade então eu e você passamos a ter. E quando eu lido com jovens que têm dificuldade em encontrar o seu chamado, eu basicamente falo isso para eles primeiro. Falo, quanto da verdade que Jesus já revelou para você, você tem abraçado no seu estilo de vida? Porque Jesus disse que nós faríamos as mesmas obras que Ele. Que nós deveríamos viver um estilo de vida que seja feito na terra como é no céu. O projeto original vindo à tona. Deus é um cara engraçado, que às vezes Deus ele revela algumas coisas para nós, mas Ele não revela tudo. Já aconteceu isso com você? Às vezes Deus te pede para fazer alguma coisa, mas Ele não fala tudo. É só um passo, só um começo. Falou, vai e começa desse jeito. Falou, Deus, e depois? Depois nós vamos acertar, fica tranquilo. Oi? Vai obedecendo que vai vindo. Deus é um cara assim às vezes com a gente, não é? Eu acredito que em relação a nós, ao que nós fomos criados para fazer, tem coisas que talvez eu e você, a gente não esteja pronto para saber. Por exemplo, se imagina no lugar de Davi. Davi foi ungido como rei muito tempo antes de virar rei. Talvez outras pessoas no lugar de Davi, a hora que Samuel ungisse como rei, depois disso o pai de Davi virou para ele e falou, Davi vai levar comida para os seus irmãos na guerra. Talvez outras pessoas, diferente de Davi, falariam o seguinte, eu não preciso, eu sou rei. Samuel me ungiu rei, por que eu vou servir meus irmãos? Eles que me sirvam. Existem algumas pessoas que não podem descobrir o seu chamado na totalidade, porque às vezes ainda não estão preparadas para aquilo. A forma de Deus nos preparar é basicamente abraçar aquilo que já foi revelado para nós, dar passos de fé naquilo que já é uma verdade para nós. E eu faço essa pergunta então para você, a que eu faço para os jovens, o quanto das verdades que Jesus já liberou para nós, já nos revelou, você tem abraçado? Jesus veio para salvar aquilo que você havia perdido. O quanto do projeto original de Deus para a humanidade, você tem abraçado no seu estilo de vida?
sido produtivo naquilo que você faz, multiplicado. Jesus, ele deixa uma forma mais fácil de se multiplicar. Ele não fala, vocês não precisam ter filhos que vão ter mais filhos, que vão ter mais filhos. Jesus, em Mateus 28 e Marcos 16, diz o seguinte: façam discípulos e vão por toda a terra, façam discípulos de todas as nações, multipliquem-se. No final de Mateus 28, Jesus diz o seguinte: ensinem as pessoas a praticarem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É Jesus basicamente dizendo o seguinte, falou, façam discípulos que vão andar como eu andei, mas para isso mostrem para elas como andar. O quanto dessas verdades a gente tem abraçado no nosso estilo de vida? A maioria de nós às vezes só quer fazer parte de um avivamento, mas nem todos querem levar um avivamento para algum lugar. A maioria de nós quer que um avivamento aconteça na igreja, mas não no meu trabalho, não dentro da minha casa, não na minha família. Existe o famoso cristão agente 007, não é verdade? Que ninguém sabe o que ele é. Aqui dentro a gente até percebe, mas lá fora, meu amigo, ninguém sabe que ele carrega algo mais poderoso a ponto de mudar tudo o que está acontecendo de errado. Abre sua Bíblia em Marcos 5, eu estou acabando já, certo? Marcos capítulo 5. Eu amo a história de Marcos capítulo 5. Uma das histórias que eu mais amo na Bíblia. A história do endemoniado de Gadara, talvez você já tenha lido sobre ela, já tenha ouvido sobre ela. Toda cidade pequena tem uma lenda urbana. Eu vim de uma cidade pequena. Eu entendo que cidade grande, às vezes nos bairros, nas escolas, é mais fácil de ter lendas urbanas, mas na cidade pequena sempre tem uma lenda urbana que atinge a cidade toda. Mandaguari, eu lembro de uma vez que apareceu um lobisomem na cidade, né? E espalhou a notícia pela cidade toda, e tudo que o lobisomem fazia na cidade era roubar a galinha dos outros. Mas todo mundo tinha medo do lobisomem, sair, pelo menos as crianças, né? De sair à noite, falar, o lobisomem vai aparecer e tudo mais, né? O cemitério, não passa em frente ao cemitério esse horário, que senão aparece o fantasma de tal pessoa, né? E mata você, a loira do banheiro, essas coisas tudo, né? A cidade grande tem essas coisas também, eu não sei qual que é a proporção disso, pastor, mas eu entendo que tem. Agora, Gadara é uma terra que tem uma lenda urbana de verdade. Imagina só, você morar num lugar onde existe um cara, um jovem, que todo mundo tem medo desse cara. Imagina um dia você andando na rua à noite, você vira num beco escuro, tem um cara acorrentado, falando umas palavras esquisitas que você não entende, com a voz mais grossa, e daí do nada ele arrebenta as correntes, pega uma pedra, bate com a pedra na cabeça e não morre, e sai correndo atrás de você. Como é que você fica numa situação dessa? Fala, tem gente que paralisa, tem gente que se encolhe como pedra e chora, né? Tem gente que sai correndo, tem gente que tenta expulsar o demônio, né? Tem uns mais crentes entre nós. Gadara é uma terra que tem isso acontecendo. Segundo a Bíblia, toda a terra de Gadara tem medo desse jovem, porque ele era possesso por espíritos malignos. Tentaram acorrentar ele uma vez, ele estourava as correntes e se feria com pedras. Vivia entre os sepulcros, entre o cemitério. Imagina só que loucura você morar num lugar assim, encontrar com um cara desse à noite, né? Ou eu imagino as mães daquela época orando o seguinte, falou, Deus, não deixa o meu filho encontrar com esse cara. E as crianças ao mesmo tempo desafiando uma outra, vamos ver quem consegue chegar mais perto do endemoniado. Né? É isso que está acontecendo em Gadara, certo? Provavelmente esse aqui é o pior problema da terra de Gadara, aos olhos do povo. O endemoniado, todo mundo tem medo dele, toda a terra tem medo dele, mas finalmente chegou o dia da salvação de Gadara. Jesus está indo para a terra de Gadara. Segundo a Bíblia, no versículo 6, a Bíblia diz o seguinte, quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou. Jesus basicamente desce do barco e pisa na terra de Gadara, e quando o endemoniado vê Jesus, ele corre e se prostra diante de Jesus, pedindo por misericórdia. O versículo 7 diz isso, clamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Rogo-te por Deus que não me atormentes. Imagina só você carregar algo tão poderoso dentro de você, a ponto de só porque você pisou num lugar, o pior problema do lugar pede misericórdia, porque você está ali, porque ele sabe que ele vai desaparecer, somente porque você está ali. Charles Finney foi um homem que só dele entrar nas fábricas, a presença de Deus nele era tão grande, que só dele entrar nas fábricas, milhares de trabalhadores não conseguiam mais trabalhar durante o dia, porque o Espírito Santo tomava conta de tudo.
Ele convencia pessoas do pecado, curava pessoas, batizava pessoas com o Espírito. E o engraçado é que Charles Finney não precisava falar nada no começo. Ele só pisava ali dentro e o Espírito Santo tomava a fábrica toda. Imagina só você levando um negócio desse para o seu trabalho. Você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida. O Espírito Santo vai tomar conta de tudo. Se você é patrão, você já está falando, Deus, não ouve isso não. Charles Finney foi alguém que carregou algo como Jesus, algo tão poderoso, que só dele pisar nos lugares, aquilo que está acontecendo de errado vai deixar de existir. O pior problema da terra de Gadara pede por misericórdia diante de Jesus. Qual que foi o pior problema que você encontrou essa semana? Ou esse ano? Imagina só porque você pisa no lugar onde está acontecendo o problema, ele vai deixar de existir, porque você carrega algo mais poderoso? Jesus, ele continua a história, e ele diz para o menino, fala, sai deste homem, espírito imundo. Jesus está mostrando para nós que o reino dos céus, quando chega em um lugar, não vem para apertar as mãos da cultura do mundo, não vem para fazer as pazes com aquilo que está acontecendo de errado, vem para que seja feito na terra como é no céu. É um problema que está acontecendo ali. Jesus não está ofendendo o menino, mas Jesus se sente ofendido com a presença de algo errado acontecendo no mesmo lugar onde ele está. E ele é direto, falou, sai deste homem, espírito imundo. O demônio pede mais uma vez por misericórdia. Jesus pergunta, falou, qual é o seu nome? E eles respondem, falou, Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Legião, na época de Jesus, é um termo romano que quer dizer um certo número de soldados, certo? O mínimo de uma legião romana eram 5.000 soldados. Quando esse menino está falando nós somos legião, ele basicamente está dizendo nós somos 5.000 aqui dentro, no mínimo. Imagina só, um cara que é possesso por 5.000 demônios, meu amigo. No Exorcista, uma menininha foi possessa por um e já deu um trabalho, imagina 5.000. Não é verdade? Imagina o problemão que essa terra não está enfrentando. Tem algumas pessoas que acreditam que quando você sabe o nome de um demônio, isso te dá poder sobre o demônio. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o sangue de Jesus é o suficiente para tudo. Jesus, ele pergunta o nome do demônio, mas os demônios não falam seus nomes, cada um por um. Imagina, 5.000 demônios falando um. Ia ter que ter um livro de cronologia só de nome de demônio. Não é verdade? Eu acredito que Jesus pergunta o nome para mostrar para nós o quão fundo do poço um ser humano pode chegar. Mas ao mesmo tempo para mostrar para nós que não importa o quão fundo do poço um ser humano chegue, sempre existe uma solução. Jesus é a solução, a resposta de Deus para o problema do pecado. Os demônios pedem para Jesus que não enviassem eles para fora daquela região. Imagina quanto tempo eles não estão trabalhando ali. Falaram, se Jesus chegou, nós vamos perder todo o nosso trabalho. Está maluco? Vamos rogar para Jesus não mandar a gente para fora. Eles pedem para ir para os porcos. E a Bíblia fala que havia uma manada de quase 2.000 porcos pastando perto de onde Jesus estava. E eles pedem para ir direto aos porcos. E Jesus permite. O que acontece quando os demônios entram nos porcos? Quase 2.000 porcos se matam por causa disso. E por causa disso, o povo de Gadara expulsa Jesus da terra de Gadara. Imagina só que loucura. Jesus vem para Petrópolis. Jesus resolve o pior problema de Petrópolis. E o povo de Petrópolis expulsa Jesus de Petrópolis. Que doideira. Não é verdade? É o que está acontecendo em Gadara. Jesus foi resolver o pior problema da terra de Gadara. E o povo de Gadara expulsa Jesus da terra de Gadara. Jesus está basicamente trazendo avivamento para a terra de Gadara. Algo incrível, chegou salvação, chegou a Gadara. Jesus não falou para esse menino, falou, seus pecados estão perdoados, você vai ser salvo. Jesus resolve o problema desse menino. Jesus salva ele na alma, no corpo e na mente, certo? Eu acredito na salvação para as três partes, porque a Bíblia fala que ele volta ao seu perfeito juízo, a salvação da mente acontece, mas dentro disso também eu acredito que a Bíblia fala que ele se feria com pedras, mas quando ele volta ao perfeito juízo, eu acredito que as feridas no corpo dele desapareceram, que as pessoas ficaram espantadas quando encontraram ele em perfeito juízo. Jesus salvou esse menino no corpo, na mente e no espírito. Salvação chegou em Gadara. Algo incrível está acontecendo em Gadara, e o povo de Gadara expulsa o avivamento da terra de Gadara. Eu acredito que Satanás e os demônios devem ter comemorado nessa época. Falou, é isso aí, conseguimos expulsar Jesus da terra de Gadara. Sabe, a estratégia de Satanás, quando eu e você decidimos abraçar o projeto original de Deus para a nossa vida, é tentar barrar isso de toda forma possível. Reforma e avivamento é a forma do projeto original se manifestar no nosso meio. Várias gerações isso aconteceu, vários lugares isso aconteceu.
E sempre quando existe uma reforma acontecendo em algum lugar, ou um avivamento acontecendo em algum lugar, Satanás se levanta contra isso, porque ele odeia reforma e avivamento, qualquer tipo de reforma. Esdras e Neemias, a Bíblia fala para nós que eles só queriam reparar o muro e o templo, e Satanás se levantou contra o povo de Israel, porque eles queriam reparar um muro, cara. Imagina só, você vai arrumar o muro da sua casa e Satanás se levanta com todas as forças para destruir o seu muro. É isso que acontece na história de Neemias. Satanás odeia qualquer tipo de restauração e avivamento que aconteça em algum lugar. E a estratégia que Satanás usa para barrar o avivamento e a reforma é fazer o povo prestar atenção naquilo que está dando errado, ou naquilo que ainda não aconteceu. Eu acredito que o que está acontecendo aqui é basicamente um jogo de xadrez, mais ou menos. Satanás e os demônios sabem que Jesus está indo para Gadara, eles sentem a presença de Deus se aproximando cada vez mais forte, cada vez mais forte. Isso incomoda eles, porque não pode haver trevas no meio da luz. Eles sabem que Jesus está indo para Gadara, eles sentem isso cada vez mais perto. Eu acredito que deve ter tido um momento que eles começaram a conversar entre eles, falaram: Jesus está vindo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos perder tudo que a gente fez aqui em Gadara, porque Jesus está vindo, vamos bolar uma estratégia. Um deles basicamente deve ter dito o seguinte, falou: vamos pedir para Jesus não expulsar a gente da terra, mas vamos pedir para ir para os porcos. Os porcos custam caro ao coração do povo de Gadara. A hora que os porcos morrerem, eles vão expulsar Jesus da terra de Gadara. Sabe o que é engraçado nessa história? Jesus, a Bíblia fala que primeiro ele veio para os judeus. Em alguns momentos na Bíblia, Jesus se encontra com aqueles que não são judeus e abençoa eles de uma maneira incrível, mas o povo de Gadara é judeu. No Antigo Testamento, uma das leis de Deus para o judeu é não se envolver com a carne de porco. Eu fico me perguntando às vezes, o que é que 2.000 porcos estão fazendo na terra de Gadara então? Não é verdade? Se eles não Jesus, tem duas situações onde é mencionado porco quando Jesus está ali, certo? Uma é uma parábola onde Jesus, do filho pródigo, fala que um menino ficou com tanta fome, chegou tão fundo do poço que ficou com vontade de comer comida de porcos. Jesus basicamente está dizendo que ele ficou com vontade de se envolver com coisas erradas. Ele tem fome e ele está indo buscar em um lugar que possa alimentar ele, mesmo que não seja puro, mesmo que não seja bom, ele vai. Eu falo isso para as pessoas, é por isso que nós temos amigos que se envolvem com as coisas mais loucas desse mundo, que não tem nada a ver com Jesus. Elas têm fome pelo pão da vida, mas porque nós não oferecemos o pão da vida, eles aceitam comer qualquer porcaria. É basicamente isso que Jesus está dizendo. E essa outra situação é na terra de Gadara, quando Jesus encontra uma manada de 2.000 porcos na terra. Existe algo errado acontecendo na terra de Gadara. Mas quando o avivamento chega sobre um lugar, o avivamento chega também para consertar a prioridade errada do coração do povo. Satanás acha que ele está fazendo uma grande jogada, mas Satanás não tem poder de conhecimento do futuro. Profecia é um dom do Espírito Santo, reservado apenas ao Espírito Santo. Se Satanás conseguisse enxergar o futuro, Satanás nunca teria permitido que Jesus fosse à cruz. Ele teria feito de tudo para que Jesus não tivesse ido para a cruz. Mas ele não sabe o que está acontecendo na cruz. A Bíblia fala que o inferno festeja no dia em que Jesus morreu. Mas se eles soubessem o que estava acontecendo ali. Satanás não tem poder de conhecimento do futuro. Isso é um dom do Espírito Santo. Eles acham que estão fazendo algo incrível, mas eles não conhecem o futuro. Jesus é cheio do Espírito Santo. Jesus tem poder de conhecimento do futuro. Ele sabe o que está acontecendo ali. E Jesus está a 10 jogadas na frente de Satanás. Jesus sabe que ele vai ser expulso da terra, mas ele vai consertar a prioridade do coração do povo. E não só isso, quando salvação completa chega pelo menos para uma pessoa em algum lugar, algo incrível acontece ao redor dessa pessoa. O versículo 20, antes disso, quando Jesus está sendo expulso da terra de Gadara, esse menino que foi liberto, ele fica maluco com isso, falou: como é que vocês estão expulsando Jesus da terra de Gadara? Ó quem eu era, ó quem eu sou. Olha o que esse cara fez comigo. Ele sai atrás de Jesus e ele suplica a Jesus para poder ir junto. Jesus olha para ele e fala: não, fica em Gadara e conta para as pessoas o que aconteceu com você. E na minha opinião, no versículo 20 é onde Satanás é destruído, derrotado e humilhado em Gadara, onde a Bíblia diz o seguinte: então aquele menino foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam com aquilo que Jesus tinha feito. Decápolis não é uma cidade. Decápolis é um nome que significa 10 cidades. 10 cidades são todas as cidades que compõem toda a região da Gadara.
Jesus, com apenas um menino, impactou todas as 10 cidades de Gadara. Simplesmente porque aquele menino começou a contar o que Jesus tinha feito com ele. Sabe o que é engraçado? Esse menino não tem nem 5 minutos de convertido. Ele não tem um treinamento específico. Ele não passou por uma escola de sobrenatural, pastor. Ele não passou por nada disso. Ele sabe quem ele era e o que Jesus fez com ele. E ele começa a contar isso para as pessoas. E 10 cidades inteiras se maravilham com o que Jesus fez. Na minha opinião, o que acontece aqui, que muita gente não percebe, é o seguinte: Satanás matou 2.000 porcos. Jesus expulsou 5.000 demônios. O que Jesus fez é maior do que o que Satanás fez. Mas a partir disso, aquele jovem foi e anunciou Jesus em 10 cidades. Na minha opinião, mais de 10.000 pessoas se renderam a Jesus por causa desse jovem. O que Jesus fez é maior do que o que Satanás tentou fazer. Mas a estratégia de Satanás às vezes é isso. Ele sabe que muitas vezes no começo do avivamento e da reforma, eu e você não conseguimos prestar atenção no que Jesus está fazendo. O povo não conseguiu prestar atenção que Jesus expulsou 5.000 demônios. Eles só prestam atenção nos 2.000 porcos que morreram. Satanás quer que eu e você venhamos prestar atenção naquilo que ainda não aconteceu, ou naquilo que está dando errado, naquilo que pode não dar certo. Eu escuto isso várias vezes, falo, mas e se não dá certo? E se não acontecer? Falou, esquece disso. Há uns meses atrás eu estava dentro de um hospital do câncer, lá no Paraná, no norte do Paraná, numa cidade chamada Cascavel. Eu fui orar por uma menina na ala pediátrica, o pior lugar do mundo para estar, na minha opinião. E eu não conhecia a menina, os amigos meus me levaram lá. Ela tinha de 15, 14 anos de idade e estava com câncer em estágio terminal na coluna. Já tinha sido desenganada pelos médicos e fazia meses que ela não conseguia levantar da cama, de tanta dor. Eu entrei no quarto dela junto com um amigo e aí me apresentei, lógico, né? E disse para ela, falou, eu conheço um Jesus tão bom, mas tão bom que Ele cura ainda. E acredito que Ele pode curar. Sabe o que ela falou para mim? Ela disse o seguinte, eu faço as minhas orações e as pessoas vêm orar comigo e até agora Deus não me curou. Por quê? Deus não me ama? O que eu respondo para uma menina de 14 anos de idade, 14, 15 anos de idade, que está em câncer em estágio terminal, que me faz uma pergunta dessa? Falou, será que Deus não me ama, por isso que Ele não me curou? Será que Deus não quer? Será que eu sou diferente para Deus? Será que Deus faz acepção de pessoas? Essa é a estratégia de Satanás com a gente em vários momentos da nossa vida. Talvez você já tenha passado por isso sem perceber. Falou, por que não aconteceu comigo ainda? Será que vai dar certo comigo? Será que vai acontecer comigo? Foi engraçado aquele dia porque a última pessoa que eu tinha orado por câncer tinha o mesmo problema que aquela menina. No mesmo estágio e no mesmo lugar, câncer em estágio terminal na coluna. A diferença é que a última pessoa que eu tinha orado antes dela tinha morrido. Quando essa menina me falou isso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o seguinte, falou, vai dar errado de novo. Ela vai morrer. Não tem mais o que fazer. Mas eu amo que o Espírito Santo esteja dentro, certo? Eu amo isso, que Ele está dentro de nós. Jesus disse que a gente não ficaria como órfãos, mas que Ele enviaria outro no lugar para ensinar tudo. E na hora o Espírito Santo me trouxe isso à memória, falou, presta atenção na bondade de Deus. E eu virei para ela e fui bem sincero com ela e disse o seguinte, falei, eu não sei porque não aconteceu ainda, mas eu sei o que Deus está falando ao seu respeito agora, você quer saber? Eu amo o profetizar, certo? Eu amo o profético. Terça-feira vocês vão ver os alunos fazendo isso também, certo? Então venham aí terça-feira, vai ser incrível. Mas eu amo saber isso, certo? Ouvir Deus, o que Deus está falando. E eu disse isso para ela, falei, eu sei o que Deus está falando ao seu respeito agora, você quer saber? E eu amo também que o brasileiro, em certa parte, ele é curioso de tudo. Né? A gente gosta de saber. Ela falou, como assim Deus está falando ao meu respeito? Eu entreguei uma palavra para ela de 40 segundos, no máximo, revelando a bondade de Deus para a vida dela. Falou, tinha a ver com o nome dela, falou, seu nome começa com isso aqui, era uma nota musical, era Si, e o sobrenome dela começava com Bach. E eu disse o seguinte, falou, seu nome começa com Si, Si é uma nota musical. Bach foi um compositor famoso do passado. Eu sinto que para Deus você não é somente uma nota musical nos lábios dele, mas você é uma composição inteira, você é uma canção toda, e Deus está cantando vida ao seu respeito, não morte. Satanás tentou enganar a gente por muito tempo, dizendo que muitas vezes morte, destruição, dor, miséria, podiam ser atribuídas a Deus. Jesus desmascarou essa mentira, dizendo, não, Satanás vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu disse isso para ela, falou, Deus está cantando vida ao seu respeito, não morte. Esse câncer está trazendo morte para você, mas Deus está cantando vida.
Depois de 40 segundos falando isso aí para ela, ela virou para mim e disse o seguinte, falou, então, eu acredito que eu estou curada, só falta Jesus levar embora a minha dor. O que leva uma pessoa? 40 segundos atrás ela estava se perguntando, por que Deus não me curou? Deus não me ama? Depois de 40 segundos, ela já acredita que ela está curada, tudo que precisa é a dor dela ir embora. O que aconteceu? Prestar atenção no que Jesus está fazendo, na bondade de Deus, sempre é melhor. Porque a gente sempre descobre que aquilo que Jesus está fazendo, aquilo que Deus está fazendo, sempre é maior do que o que Satanás está tentando fazer. O projeto de Deus, para mim e para você, meu amigo, é o projeto original, dominar sobre a criação, destruir o que está acontecendo de errado por uma força maior. Pessoas cometem outro erro, querendo comparar Satanás a Deus, falando o inverso de Deus é Satanás. Mas é impossível que exista o oposto de um Criador. Satanás não é o oposto do Criador, do nosso Criador. Satanás, no máximo, seria o oposto de Miguel, que é um outro arcanjo como ele. Não é? É impossível que Satanás seja oposto de Deus, porque Deus é Criador, Satanás é um ser criado. Um outro Criador seria o oposto do Criador, mas não existe outro Criador. Deus, ele é tão incrível e tão bom com a gente, que ele prova isso para Satanás, né? Quando Satanás tenta se rebelar no céu, Deus expulsa, Deus nem se levanta do trono, expulsa Satanás e seus demônios do céu. E quando eles caem na terra, Deus, ele cria a humanidade, e é basicamente Deus dizendo o seguinte, falou, Satanás, você quis um lugar que não é seu, mas eu criei a humanidade agora. Eles são, fisicamente falando, nós somos inferiores, certo? Mas mesmo sendo fisicamente inferiores, Deus escolheu destruir as obras do inferno através da gente. Isso é incrível. Para provar, sei lá, para fazer com que Satanás se sinta mais humilhado ainda e destruído. Nós somos inferiores a eles, mas nós fomos escolhidos para destruir aquilo que está de errado no mundo, pelo amor de Deus. O quanto do projeto original você abraça no seu estilo de vida. Olha só o que aconteceu quando um menino abraçou o projeto original, simplesmente por começar a contar o que Jesus tinha feito com ele, acreditando também que se deu certo para ele, ia dar certo para todo mundo. Ele é o pior problema da terra de Gadara. O sonho de Deus para nós ainda continua valendo. E o mais incrível é o que Hebreus fala, que nós fazemos parte de uma aliança superior àquela que existia no Antigo Testamento. Aquilo que foi instituído no Gênesis, para aquilo que nós devemos viver hoje, não se compara, porque nós fazemos parte de uma aliança superior. Será que então, eu e você deveríamos se conformar com nada menos do que aquilo que foi proposto no começo? Que seja feito na terra como é no céu. O que é que a gente precisa para isso? Será que alguém pode me ajudar aqui? Aí. O que é que a gente precisa para isso? Uma vez existia um homem, muito rico, com uma casa muito grande. E um dia ele descobre que Jesus está passando pela cidade dele. E ele vai até Jesus, porque ele ouve as histórias, ele sabe o que Jesus está fazendo. E ele vê Jesus realizando milagres, sinais, maravilha, o avivamento chegou para a cidade, salvação, restauração. Tudo está acontecendo, pessoas estão sendo libertas, pessoas são curadas, emoções são restauradas, miséria desaparece. E esse homem fica maravilhado com isso, ele quer isso para a vida dele, certo? Mas ele tem medo. Depois de criar coragem, depois de um certo tempo, ele se aproxima de Jesus, conversa com Jesus, pede para que Jesus abençoe ele, Jesus abençoa. E no final de tudo isso, aquele homem vira para Jesus e fala, Jesus, eu estou tão impactado com o que o Senhor está fazendo aqui, que eu quero convidar você para morar na minha casa enquanto você estiver na cidade. Você não precisa se hospedar em lugar nenhum, eu tenho uma casa grande, vamos comigo para casa. Jesus olha para aquele homem e falou, muito obrigado meu amigo, eu vou com você. Eles chegam na casa, é uma casa de 2 andares, com 10 quartos, 5 em cima, 5 embaixo. Aquele homem chega a Jesus e fala, Jesus, eu vou te dar o melhor quarto da casa, no andar de cima, ele é seu. Jesus olha para ele e falou, muito obrigado meu amigo, eu vou me retirar então para os meus aposentos para descansar. Aquele homem está muito feliz, Jesus está na casa dele. A noite chega, aquele homem está tão eufórico que ele não consegue dormir. 2 horas da manhã, ele escuta uma batida na porta, uma batida terrível. A gente sabe que se alguém está batendo na nossa porta 2 horas da manhã, é porque coisa boa não é. Não é? Não sei, pastor, se já te ligaram de madrugada.
né? Normalmente é algum problema que aconteceu. Ele fica se perguntando, falou, 2 horas da manhã, quem é que está batendo na minha porta? Ele vai, se aproxima da porta, abre a porta, e quem que ele encontra do lado de fora? Vira para a pessoa que está do seu lado e diz, é aquele seu amigo vermelho, Satanás. Tem gente que já fala, está amarrado em nome de Jesus. Né? Satanás está batendo a porta daquele homem. Aquele homem olha para Satanás e diz o seguinte, fala, eu não quero você aqui, Jesus está na minha casa. Ele vai fechar a porta na cara de Satanás, e Satanás coloca o pé na porta. Satanás puxa a porta com violência, dá um sorriso para ele, e parte para dentro da casa dele, saindo no soco com aquele homem. E eles viram a noite toda brigando, no hall da casa. Amanhã chega, Satanás vai embora. Aquele homem não está entendendo o que está acontecendo. Falou, como assim? Jesus vem na minha cidade, morar na minha casa num dia, e na mesma noite Satanás chega para bater em mim. Jesus desce para tomar café, e aquele homem vai falar com Jesus, falou, Jesus, o que é que aconteceu? Satanás chegou aqui e acabou comigo, onde é que você estava? Jesus disse para ele, falou, ô meu amigo, me perdoe, eu não vi, eu não ouvi. Ele começa a olhar e ver as coisas quebradas na casa e falou, eu tenho um quarto só aqui. E nisso aquele homem interrompe Jesus e fala, eu já entendi o que está acontecendo, Jesus. O erro foi meu então? Eu vou te dar mais quartos na casa então, e eu tenho certeza que assim você vai querer proteger a casa junto comigo. Aquele homem decide dar o segundo andar inteiro para Jesus, 5 quartos para Jesus. Ele falou, Jesus, fique com o andar de cima, e eu fico com o andar de baixo, meio a meio. Você vai me ajudar com a casa agora, não é? Jesus olha para ele e falou, muito obrigado meu amigo. O dia passa, Jesus faz as coisas dele, a noite chega, Jesus vai e se recolhe aos seus aposentos. 2 horas da manhã, uma batida na porta, uma batida terrível. Aquele homem já arrepia a coluna toda dele. Crente gosta disso, né, do arrepio. Ele vai tremendo a porta, põe a mão na maçaneta, e quando ele abre a maçaneta, quem ele encontra do lado de fora? Já sabe o que falar para a pessoa que está do seu lado. Satanás está batendo a porta mais uma vez. Satanás olha para ele, dá um sorriso, e mais uma vez parte para dentro da casa dele, batendo naquele homem, quebrando as coisas da casa dele. E aquele homem clamando por socorro, gritando, desesperado, não entende o que está acontecendo. Amanhã chega, Satanás vai embora. Aquele homem revoltado vai até o andar de Jesus para falar com Jesus. Ele bate na porta do quarto que Jesus estava. Jesus sai e falou, Jesus, o que é que aconteceu? Falou, você estava aqui com o segundo andar todo, metade da casa, metade sua e metade minha, por que você não me ajudou? Jesus olha para ele e falou, meu amigo, mesmo que eu tenha um andar todo de cima, ainda assim a maior parte da casa ainda é sua. Aquele homem olha para Jesus e falou, entendi, o erro foi meu mais uma vez. Jesus, eu vou te dar 9 quartos da minha casa, e eu vou ficar com um para mim. Jesus olha para ele e fala, muito obrigado meu amigo, eu aceito. A mesma história, a noite chega, 2 horas da manhã, uma batida na porta. Quem que está batendo a porta? Satanás. Aquele homem já abre a porta, já fala, eu não acredito. Satanás já pula para dentro, agarra aquele homem mais uma vez, termina de quebrar aquilo que ainda não foi quebrado, e termina de bater naquele homem. Amanhã chega, Satanás vai embora. Aquele homem já não aguenta mais, ele nem se levanta do chão, ele espera que Jesus venha até ele. Jesus aparece no hall da casa, vê o homem jogado no chão e pergunta, falou, o que é que aconteceu? O homem olha para Jesus com um olhar de ódio. Ele falou, Jesus, o que é que aconteceu? O senhor tem a maior parte da casa, o senhor é o proprietário, é dono da maior parte da casa, por que você não me ajudou? Aquele homem revoltado com tudo isso, Jesus olha para ele e falou, meu amigo, mesmo que você tenha me dado a maior parte da casa, o nome na escritura ainda é seu, você é responsável por defender a sua casa, não eu. Aquele homem olha para Jesus, senta no chão e fala, Jesus, mas se eu te entregar aquele quarto, eu vou ficar sem nada? Se eu te entregar a casa toda, eu vou ficar sem nada? E outra, Jesus, você não vai gostar do que você vai encontrar dentro do quarto. Existem coisas dentro desse quarto, que se o Senhor ver, você vai querer sair correndo daqui, da minha casa. Existem coisas a meu respeito ali dentro, que vão fazer com que o Senhor sinta nojo de mim. Eu não posso te entregar esse quarto. Jesus olha para ele e fala, é o único jeito.
Depois de muito pensar, depois de muito relutar, aquele homem pega a escritura da casa, rasga na frente de Jesus e fala: a casa é sua agora, Jesus. Jesus olha para ele e falou: muito obrigado, meu amigo, eu aceito. Aquele homem senta no chão. Jesus olha para ele e falou: por acaso você não gostaria de morar em minha casa? Aquele homem olha para Jesus e falou: eu não tenho lugar para ir mesmo? Pode ser. A noite chega, 2 horas da manhã, uma batida na porta. Aquele homem já não tem forças mais. Ele vai, as pernas tremendo, os braços tremendo, crise de pânico, não consegue respirar, começa a ficar tonto, a vista escurecendo. Quando ele vai colocar a mão na maçaneta da porta, uma mão agarra o pulso dele, ele olha para o lado e é Jesus. Jesus disse para ele, falou: por favor, meu convidado, a casa é minha, eu sou responsável por atender a porta da minha casa. Jesus abre a porta e dá um grito para o lado de fora e pergunta: quem está aí? Satanás olha para Jesus, olha para o número na casa, olha para Jesus, olha para o número na casa, se ajoelha diante de Jesus e falou: me perdoe, meu humilde Senhor, eu acredito que eu cometi um engano. E Satanás sai correndo. Sabe, Jesus tem algo incrível para cada um de nós, e a maioria de nós vem até Jesus buscando algo incrível. A maioria de nós vem até lugares como esse, começa a frequentar escolas, começa a frequentar lugares onde Jesus é vivo, buscando algo incrível em uma área da vida. Mas a realidade é que talvez nem todos venham até Jesus dispostos a entregar a casa toda. Falou: Jesus, eu te entrego o quarto da área financeira. Jesus, eu te entrego o quarto dos meus relacionamentos. Jesus, eu te entrego o quarto das minhas emoções. Mas existem tantos outros quartos na casa. E nós dizemos para Jesus, falou: se você entrar aqui, você não vai gostar do que você vai ver aqui dentro. Salvação não vem somente para a alma, meu amigo. Salvação veio para a casa toda. Todas as áreas da nossa vida. Que seja feito na terra como é no céu. O projeto original de Deus não falha em nada. Existem pessoas que... É diferente, sabe, com cada um. Tem pessoas que não querem entregar a área da saúde para Jesus. Falam: eu não acredito que Jesus pode me curar. Eu não vou entregar a área das minhas emoções. Se eu me abrir com as minhas emoções, o que as pessoas vão pensar de mim? Tem pessoas que vêm para lugares como esse, levantam as mãos, adoram a Deus, mas quando voltam para casa, obedecem a Satanás em pequenas coisas. Se voltam de novo a vícios, voltam à pornografia, voltam às drogas. Quando a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não para ficar se colocando de novo debaixo de um jugo de escravidão, se tornando servos daquele que nós obedecemos, perdendo a autoridade de dominar sobre a terra. Jesus disse que nós andaríamos com Ele, fazendo as mesmas coisas e obras maiores. A maioria de nós não consegue isso, porque continua entregando autoridade a Satanás em quartos, porque nós ainda não entregamos a casa toda para Jesus. A partir do momento em que a casa toda é de Jesus, o Espírito Santo vem com tudo, invadindo todos os quartos. A casa não é nossa, nós só moramos ali. Sua vida financeira não é sua. Sociedade ensina que nós devemos ser os provedores das nossas famílias. A Bíblia ensina para nós que Deus é o nosso provedor. Tentar assumir o lugar de Deus em algum lugar da nossa vida é um problema. Passa a ser um peso, uma aflição, e é por causa disso que tanta gente fica preocupada, fica presa às finanças, que ainda não entregou o quarto da vida financeira, das emoções. Tentar assumir um lugar que não é nosso traz opressão, traz desgaste. Mas a hora que nós estamos num lugar em que é para eu e você estarmos, isso traz um alívio, certo? Um manto de Deus sobre a nossa vida, um tempo de refrigério. Não é difícil, não é pesado. Mesmo que a gente se canse em alguns momentos, a Bíblia fala que aquele que habita na sombra do Onipotente, esse descansará. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu acredito muito no que o pastor falou. Esse é um tempo novo. Certo, 2019, nós estamos já começando um ciclo novo. Eu acredito que 2019 tem tudo para ser o melhor ano da sua vida. Terça-feira nós vamos ver coisas incríveis aqui, certo? Mas para que tudo isso comece a acontecer conosco, eu acredito que o primeiro passo é abraçar a verdade que já nos foi revelada. Dizendo: Jesus, eu entrego a casa toda. Eu entrego todos os quartos. Eu
Eu entrego tudo. Eu aceito o sonho que o Senhor tem para toda a humanidade. Eu vou fazer parte disso, eu vou ser produtivo. Eu vou passar para frente aquilo que o Senhor colocou em mim, multiplicando. Eu vou treinar pessoas que vão andar pelas nações, encher a terra. E eu vou dominar a terra, a criação, por uma força maior. Chega de entregar a autoridade do nosso chamado a Satanás. Chega de entregar a autoridade do mundo, aquilo que foi dado para nós. Nessa noite eu quero convidar você a tomar posse daquilo que é seu por direito, se rendendo a Jesus, falando: Jesus, eu me rendo por completo ao Senhor. Traz de volta o que Satanás tentou roubar. Derrama o seu sangue em todas as áreas da minha vida, não só em 1 quarto, não em só 5 quartos, não somente em 9 quartos, todas as áreas da minha vida, Jesus. Eu quero que 2019 seja o melhor ano da minha vida. Eu abro a minha casa, eu entrego a minha casa para que o Senhor faça isso, Jesus. Começa a falar isso para o Espírito Santo. Falou: vem Espírito Santo, em nome de Jesus. Muda tudo. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando uma canção, eu quero que você fique à vontade na presença de Deus, certo? Se você quiser vir aqui para frente, se você quiser se ajoelhar, ficar de pé, fique à vontade na presença de Deus, mas não saia daqui da mesma maneira como você entrou. Não saia daqui carregando o mesmo peso emocional que você trouxe para cá. Entregue para Jesus a sua enfermidade, entregue para Jesus toda a sua vida. 2019 vai ser o melhor ano da sua vida. Fale isso para Ele agora, em nome de Jesus.